Olá, gente linda! Vamos tomar um café com o nosso Deus Pai hoje? Hoje nós estamos no dia 29 de setembro e o texto diz assim: o melhor da vida é amar. No primeiro livro de João, capítulo 4, versículo 11, a palavra diz assim: amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Aí o autor nos diz assim: fomos criados para viver em comunidade, assim constantemente estamos nos relacionando com as pessoas, seja com amigos, seja com colegas de trabalho, seja com familiares. Desta forma, é natural de vez ou outra que haja discordância em relação a opiniões, princípios ou métodos, pois cada indivíduo tem suas próprias ideias e características. Isso, contudo, não deve jamais ser motivo de brigas, confusões ou separações. O fato é que o amor de Deus deve ser o centro de todos os relacionamentos e conexões que temos ao longo da vida. Quando ferimos pessoas com as nossas palavras, estamos abrindo brechas para que o mal entre e produza danos. Quando desentendimentos levam ao afastamento familiar, os danos são ainda maiores. Mas, ao compreendermos a dimensão do amor de Deus e a necessidade de amarmos o nosso próximo, da mesma forma, toda altivez e orgulho dão lugar à humildade e servidão, ou seja, passamos a respeitar e amar mesmo sem concordar. O amor de Deus não é seletivo, portanto, o nosso também não deve ser. A humildade deve ser o centro de todo relacionamento. Desse modo, não devemos nos deixar levar por alguma ambição egoísta, mas ter empatia por aqueles que estão à nossa volta, os considerando superiores e se importando com todos. Deixe-me perguntar, você está afastado de algum familiar ou pessoa que ama por discordância ou opinião? Escolha amar e perdoar hoje mesmo. Você foi chamado para a reconciliação, não para a divisão. Apegue-se a isso e viva plenamente como um multiplicador da paz. A frase do autor diz assim: o perdão abre portas para inúmeros bons sentimentos. O devocional 273, a leitura bíblica Eclesiastes 2 e a palavra-chave é reconciliação. Que possamos nos reconciliar hoje com aqueles que nós nos afastamos, né? Por algum motivo. Mas eu devo lembrar, sim, que tem pessoas que nós magoamos e que nós temos que pedir perdão. Mas tem pessoas, e nós devemos pedir perdão. Aí a pessoa aceita o perdão se ela quiser. Às vezes a pessoa aceita o perdão e volta a falar conosco. Às vezes ela não aceita o perdão. Tem pessoas que nos magoaram, que aí a gente espera que a pessoa venha nos pedir perdão. Aí às vezes a pessoa não pede perdão. Aí a gente perdoa ela e entrega ela nas mãos de Deus. E tem pessoas que elas nos magoam e elas acham que nós a magoamos. Ela entende tudo ao contrário. Ela é a pessoa que tem o sentimento todo distorcido. Ela magoa as pessoas e ela acha que as pessoas que a magoaram. E aí essa pessoa, ela nunca vai te pedir perdão. Então o que você tem que fazer? Você tem que perdoá-la com Deus, orar a Deus, falar: Senhor, eu perdoo essa pessoa por ela não me pedir perdão pelo que ela me fez. Entrega ela na mão de Deus. Se ela quiser falar com você, ela vai falar. Se ela não quiser falar com você, você ora por ela, pede a Deus para abençoá-la e segue sua vida. Porque assim, nós não temos como obrigar as pessoas a gostar da gente. Mesmo que seja amigo, que já tenha sido nosso amigo, mesmo que seja parente, mesmo que seja pai, mãe, mesmo que seja filho. A gente não tem como obrigar aquela pessoa a gostar da gente. Às vezes, a pessoa... Já passei muito por isso. Muitas pessoas da família já me magoaram. E elas não falam comigo porque acham que eu a magoei. Mas eu tenho certeza que não fui eu. Foi um desentendimento que nós tivemos. A pessoa magoa, aí a gente teve um desentendimento e ela acha que ela foi magoada. E ela não pede perdão e ela não volta a falar comigo. E eu não posso fazer nada, porque eu não posso fazer ninguém gostar de mim. Olha, se Jesus não foi amado pelos seus, na própria cidade onde Jesus nasceu, foi a única cidade onde ele não conseguiu fazer milagres, porque os seus... O povo da sua terra de Nazaré não o aceitou. Quem sou eu para querer que todas as pessoas me amem? Não tem como. A gente não tem como fazer as pessoas nos amar. A gente tem que amar a Deus acima de todas as coisas, porque Deus é o nosso Pai e nos criou. Nós temos que amar o próximo como nós os amamos. As pessoas que gostam de nós somos recíprocos, né? Oramos por elas. As pessoas que não gostam da gente, a gente tem que orar para Deus abençoá-las, mas a gente não pode obrigar as pessoas a gostarem da gente. Amém? Então, para aquelas pessoas da minha família e que já foram meus amigos,
que nós nos desentendemos por algum motivo, por alguma seta maligna, porque eu creio que é uma seta maligna na situação dessa, que a pessoa magoa você e ela acha que você que a magoou, isso é uma seta maligna. Então, que essa pessoa seja abençoada por Deus, eu declaro a bênção de Deus na vida dessas pessoas, e que Deus possa abençoá-las infinitamente mais, dando a elas tudo aquilo que elas precisam, né? A bênção em todas as áreas de suas vidas e nas suas famílias também. Em nome de Jesus, eu já perdoei e declaro bênção na vida de todas as pessoas que nós nos desentendemos por algum motivo, né? Que Deus possa abençoar vocês dia a dia e cada vez mais, amém? E aqui, nessa palavra aqui, né, que nós lemos de João, né, 1 João, capítulo 4, versículo 11, eu vou ler alguns versículos aqui, tá? Ele fala assim, ó, que Deus é amor, tá? Do versículo 7, nossa, tem bastante aqui, ó, do 7 ao 21. Ele diz assim, olha, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama, né, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Né? Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele, né? Jesus Cristo. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Deus nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, e que nos deu o seu Espírito, né? Deus nos deu o seu Espírito Santo para habitar conosco. E nós temos visto os testemunhos de que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos que no amor que Deus tem por nós, Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Glórias a Deus. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele também nós somos neste mundo. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser amo a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão, que não vê, não pode amar a Deus que não vê. Ora, temos de parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão, amém? Então, por isso nós temos que amar uns aos outros e perdoar uns aos outros, porque nós demonstrarmos o amor de Deus, amém? Então, que Deus possa abençoar a sua vida, abençoar a sua família, abençoar os seus projetos, que te ajude a perdoar e a receber perdão. Que Deus abençoe a minha vida também, minha família, meus projetos, e me ajude a perdoar e a receber perdão, porque Deus é nosso Pai e Ele nos ama.